Olá, família Zona Sul! Nós temos alguns avisos importantes para te dar e preparamos uma programação especial para você para falarmos sobre família. Porque uma família forte é uma igreja forte. O horário de funcionamento da nossa igreja continua o mesmo. Nas terças e quintas, de 8 a meio-dia, onde você pode estar trazendo seu dízimo e sua oferta, ou, se preferir, você pode estar utilizando a nossa conta bancária. Nesse tempo, você também pode estar vindo contribuir com a sua assistência social e também vai estar funcionando para que você também contribua com os nossos carnês da construção e o carnê missionário. Então, fica ligado nas nossas redes sociais, onde vai estar disponível todo esse conteúdo, nos mesmos horários dos cultos. Isso mesmo, nas terças-feiras às 8 horas, nas quintas-feiras também às 8 horas, no domingo às 10 horas da manhã e à noite às 18 horas com o nosso culto de celebração. Por enquanto os avisos eram esses, sejam abençoados com essa palavra. Graça e paz, queridos. Amém. Estamos aqui mais uma vez por mais um culto, nessa quinta-feira maravilhosa, Amém. onde você está nos recebendo na sua casa para trazer a palavra de Deus, para meditarmos, sermos edificados, sermos Amém. acrescentados pelo Senhor. Amém? Amém. Eu me chamo Hermeson Meira, Mona Lisa, minha esposa, nós somos casados há 13 anos, temos 2 filhos. Mateus e Maria Heloísa, Amém. e viemos aqui com essa incumbência, com essa missão de podermos falar da palavra de Deus, Isso podermos mesmo. buscar do Senhor o que o Senhor queria ministrar aos nossos corações. Amém. Então eu vou estar passando primeiramente a minha parte da palavra e minha esposa vai estar ministrando aos seus corações, aos nossos corações, logo após. Amém? Amém. Então vamos orar? Amém. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui te servindo, Pai, levando a tua palavra para esse povo que vem nos ouvir, nos assistir, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, Pai, sairá da nossa boca como uma flecha, atingirá o coração do homem e o teu Espírito, Pai, é quem convence cada um deles. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, é viva e eficaz. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos, nós te agradecemos, nós te louvamos. No nome de Jesus, amém. Amém. E para esse mês de junho, se você já tem percebido, todos os cultos, né, um casal tem sido levantado por Amém. Deus, tem sido inspirado o coração do nosso pastor Fábio Amorim, nosso pastor presidente, a poder estar convidando pessoas. E nós ficamos incumbidos dessa missão para essa noite. Isso E vamos compartilhar algo que o Senhor levantou o meu coração, o Senhor trouxe ao nosso coração. E nós meditamos sobre isso e cremos que nós vamos ser edificados. Amém? Isso mesmo. E eu Amém. queria que você já fosse abrindo lá a sua Bíblia, em 1 Crônicas, no capítulo 13, no verso 3. Onde lá fala que Davi, ele, após ter assumido o reinado, desejou trazer para si, trazer para próximo de si, para o convívio do seu povo, para o convívio do seu reinado, do seu palácio, do seu trono, a Arca da Aliança. Mas, para quem nunca ouviu falar, que arca é essa? A Arca da Aliança era a arca onde o próprio Deus, dando a Moisés as instruções, o ordenou que fizesse um caixote, uma caixa, né? E nessas instruções, Deus instruiu a Moisés a fazê-la com todas as características que eram necessárias para ser construída. Onde, lá no livro de Êxodo, Moisés recebeu a instrução de tamanho, a instrução de profundidade, o que deveria ser colocado em cima, na tampa, qual seria o propósito de construir essa arca. E Deus dizendo a Moisés que naquela arca Deus viria ali com a sua presença, e ali estaria repousando para que fosse construído o templo, né? Fosse construída as tendas de antigamente, onde eram feitos todos os sacrifícios, onde os sacerdotes faziam os sacrifícios, e naquela parte dos Santos dos Santos era colocada essa arca. Mas foi passando o tempo, passando a história, e os filisteus, em batalha com o povo de Deus, com o povo de Israel, aconteceu que eles tomaram essa arca do povo de Deus. E tomando essa arca do povo de Deus, passou-se um tempo. Essa arca nas mãos dos filisteus. E se você for ler toda a história, você vai ver que os filisteus eles pagaram por preços, né? Os filisteus eles sofreram danos. E aquela arca no meio do povo filisteu foi como uma maldição.
onde eles sofreram danos, os homens, né, nasceram tumores nos homens, enfim. E é uma história bem interessante para que eu e você conheçamos, né? O Antigo Testamento ele é uma sombra do Novo Testamento. E nós vamos estar trazendo justamente dessa historinha, esse ensino para os nossos dias. E aconteceu que, vendo que foi uma maldição para os filisteus, aquela arca está no meio deles, foi passado ainda por 5 cidades, e nessas 5 cidades aconteceram as mesmas coisas ao povo filisteu. Eles decidiram mandar de volta para o povo de Deus, para o povo de Israel, aquela arca. E colocando em cima de um carro de boi, eles colocaram a arca e colocaram ainda oferendas, como uma forma de pedir perdão ao próprio Deus por ter tomado essa arca, por ter tirado ela do lugar onde ela não devia ter saído. E assim eles fizeram, eles enviaram ao povo de Deus essa arca, né, em direção às terras do povo de Deus. E assim o povo de Deus recebeu, né, diz a Bíblia que eles receberam essa arca, e quando receberam essa arca eles se maravilharam, eles se alegraram, porque essa arca voltou para o meio deles. E voltando para o meio deles, há muito tempo eles ficaram sem essa arca, não sabendo como conduzir. Essa arca ela veio chegar à casa de um sacerdote. Existia um sacerdote chamado Abinadab, que lá no livro de Reis, se eu não estou enganado, Abinadab ele recebeu essa arca e colocou-a em sua casa, né? Não tendo ninguém que pudesse receber. Abinadab era o responsável, né? Ele era sacerdote e ele era o responsável por receber e ter o cuidado com essa arca. Colocando na sua casa, ele delegou um filho para tomar de conta dessa arca. E durante 20 anos, diz a Bíblia, lá em 1 Samuel, perdão, não é 1 Reis, 1 Samuel 7,1 diz a Bíblia que por 20 anos essa arca ela ficou na casa de Abinadab. E com certeza por 20 anos nós podemos imaginar que eles dispensaram um cuidado para essa arca, com certeza eles faziam uma limpeza nessa arca, ela era feita toda de banhada a ouro, né? De madeira de acácia, era banhada a ouro, então era necessário uma limpeza, com certeza, era necessário um cuidado de proteção, para que não acontecesse novamente o que tinha acontecido com ela em um outro tempo anterior, era necessário dispensar um cuidado a essa arca. Mas a Bíblia relata que na casa de Abinadab ficaram 20 anos, né? E nada de extraordinário aconteceu por essa presença de Deus, essa arca que guardava a presença de Deus, está dentro da casa dele. Mas diz que, e aí você abriu lá em 1 Crônicas 13:3, diz que Davi, ele desejou. Se você abriu lá, vamos ler juntos. 1 Crônicas 13, verso 3. Davi disse: tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então, mostra a Bíblia aqui que Davi, ele prezava pela arca da aliança, ele prezava pela presença de Deus estando próximo dele, estando no seu meio. De alguma forma, Davi entendia que ele seria muito bem sucedido, mas se a presença de Deus estivesse no meio deles. Então, por esse motivo, Davi ele desejou, e assim ele fez. Eles foram até a casa de Abinadab, e juntando homens, juntando todo um grupo de pessoas que era necessário para ir buscar, ele fez um carro de boi novo, ele pegou bois novos, e assim ele foi buscar. Então, no retorno, com essa arca da aliança, a arca da presença de Deus, a arca guardiã da presença de Deus, aconteceu que um dos bois ele tropeçou e a arca ela iria cair do carro, ao passo de que Uzá colocou a mão. E colocando a mão, a Bíblia relata que ele foi fulminado instantaneamente. E aí, morrendo, acontecendo tudo aquilo no meio, a Bíblia diz que Davi ele se entristeceu, né, pelo que aconteceu e acabou desistindo por um tempo de buscar a arca, assim como ele tinha desejado e tinha planejado junto com o povo dele. Mas o que aconteceu é que, próximo dali, de onde ocorreu tudo aquilo, existia um outro sacerdote chamado Obed-Edom. E Obed-Edom, sendo sacerdote, ficava incumbido da responsabilidade de ter que receber essa arca. Acredito eu que mesmo ele sabendo, né, de toda a história, todo o histórico que havia com aquela arca, né, uma vez no meio dos filisteus ter sido maldição, uma vez na casa de Abinadab não acontecendo nada tão extraordinário,
ao passo de que não ficou registrado na história algo do tipo, como também, recentemente, alguém ter tocado na Arca da Aliança e ter sido fulminado. Imagina só, a forma como Obed-edom, ele ficou diante de tudo aquilo, e imagino eu que ele deve até ter pensado, rapaz, vocês querem colocar a Arca da Aliança, que aconteceu tudo isso, que promoveu tudo isso recentemente dentro da minha casa. Mas a Bíblia fala que assim ele fez, ele recebeu a arca por 3 meses, ao passo de que durante esses 3 meses, alguma coisa aconteceu que ficou registrado na Bíblia, lá em 1 Crônicas 13:13, que ouvindo Davi o que estava acontecendo com a família de Obed-edom, durante 3 meses, aquela presença de Deus, a arca da aliança, a arca da presença de Deus, ela promoveu uma bênção tal sobre a família, sobre a casa, a Bíblia diz, sobre o lar de Obed-edom. A Bíblia não relata o que Abinadab fez ou deixou de fazer para que nada que ficasse registrado na Bíblia acontecesse na vida de Abinadab e sua família, sua casa. A Bíblia também não diz o que Obed-edom fez, né, de tão específico, ou se fez algo para que durante 3 meses, estando ali, a presença de Deus na casa dele, ele fosse grandemente abençoado, ao passo de que o próprio Davi, o próprio rei Davi, ouviu falar. E ouvindo falar daquilo, depois de 3 meses ficando lá, ele se animou novamente e disse, então é a confirmação, vamos buscar. Para que nós tenhamos um reino próspero, para que nós tenhamos um ambiente de paz, um ambiente abundante, um ambiente de bênção, nós precisamos ir buscar essa arca. Então ele combinou com todos os governadores dele, ele levantou um exército, ele levantou músicos, ele separou vários animais primogênitos e animais novos, para que, ao passo de que quando foram deslocar essa arca da casa de Obed-edom até o reino, até o palácio, a cada 6 passos, eles ofertavam um animal ao Senhor. Eles faziam um sacrifício com um animal ao Senhor. Então você imagina o quanto foi dispensado de cuidado, o quanto foi dispensado de dedicação, o quanto foi dispensado de especiaria. Para eles aquilo era um momento especial, onde por muitos anos a arca da presença de Deus, que foi estabelecida nos tempos de Moisés, que ela ficava num lugar específico no Santo dos Santos, na tenda onde eles faziam todo o ritual de sacerdócio, de culto, estava voltando para o meio do povo de Deus. E aí a história segue, falando sobre eles terem trazido, falando sobre Davi estar alegre de tal forma que até a sua esposa o repreendeu, porque ele estava tão alegre que estava chegando a se expor diante dos escravos, das escravas, enfim. E isso nos traz uma lembrança. A lembrança de que a presença de Deus no nosso meio, ela vai trazer benefícios, ela vai trazer algo tremendo, grandioso. Olha só, Davi desejava e valorizava a presença. Davi, de alguma forma, ele entendia qual era a importância da presença de Deus no meio do povo dele, na casa dele, próximo dele. Então, eu queria que você abrisse também em João, o Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 23. E nós vamos ver um complemento do que nós queremos conversar nessa noite. 14, 23, no Evangelho de João. Então já deu tempo para que você abra, se não, você dá uma pausa no vídeo, né? A tecnologia nos dá essa grande vantagem. E trazendo esse entendimento e essa lembrança da história de Davi e a arca da presença de Deus, eu quero te trazer para o Novo Testamento, eu quero te trazer para a nova aliança, eu quero te trazer para uma aliança superior ao qual Cristo Jesus estabeleceu. E essa aliança, ela diz, você lendo comigo lá, capítulo 14, verso 23 de João, diz o seguinte: respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e meu Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Nós entendemos com esse versículo que hoje, nessa aliança superior, uma aliança pelo qual Jesus na antiga aliança cumpriu-a toda
e pôde trazer um novo mandamento, pôde estabelecer uma nova instrução nessa nova aliança. Hoje nós passamos a ser essa arca. Nós passamos a ser a arca da presença de Deus. Deus, ele através do Espírito Santo, através da pessoa do Espírito Santo, ele vem fazer em nós morada. Olha só que tremendo. E isso faz com que a gente comece a não cruzar, mas tentar entender um pouco do que aconteceu na vida de Abinadab e na vida de Obed-edom. A presença, ela esteve disponível para os dois. A presença, ela esteve acessível aos dois. Ao passo de que alguma coisa aconteceu e nós não sabemos. Que Abinadab não conseguiu desfrutar do que Obed-edom desfrutou. Durante 3 meses, a sua casa, eu posso imaginar que os seus animais eles devem ter multiplicado. Eu acredito, eu creio que o ambiente da sua casa ficou mais leve. Eu creio que a harmonia ela perdurou, ela reinou naquele lugar. Eu creio que finanças chegaram com muito mais facilidade do que se não tivesse a presença de Deus na casa dele. Eu creio que tudo quanto é de bom, tudo quanto provém da presença de Deus, com certeza fluiu, ao passo de que se tornou famoso naquela região onde Davi veio a saber dessa informação. E o que isso quer dizer para nós hoje, sabendo que nós somos a arca da presença de Deus, sabendo que nós somos hoje a casa do Senhor, sabendo que na arca Deus ele estava limitado em não poder se mover como desejava, mas hoje nós, sendo a morada do Senhor, podemos dar voz, podemos dar atitude, podemos dar acesso a Deus, onde quer que nós formos, onde quer que nós estejamos. E o que isso tem a ver com o tema que subiu no nosso coração? Vida abundante na família. Eu quero te dizer, tem tudo a ver. Uma vida abundante na família, ela nunca vai ser possível, se não existir a presença de Deus no nosso meio. Uma vida abundante na família, ela nunca vai ser possível, se nós não dermos esse espaço de fazer com que Deus venha habitar no nosso meio, fazer com que Deus ele possa influenciar o membro de cada família naquele lugar, para que a harmonia venha a reinar, para que paz venha a abundar sobre aquela casa, para que suprimento venha a alcançar aquela família e não existir nenhum tipo de sensação ou sentimento maligno. Eu queria que você abrisse também em Hebreus 9:4, porque eu vou te lembrar algo sobre o que a arca continha, além da presença de Deus. Abre lá em Hebreus 9, verso 4. Se você quer tempo, como eu te disse, pausa o vídeo e dá continuidade quando você achar. Então, Hebreus, no capítulo 9, no verso 4, relata que a arca da aliança ela continha as tábuas da lei que Moisés recebeu lá no livro de Êxodo, os 10 mandamentos. Acredito que quase todos ou todos já devem ter ouvido sobre os 10 mandamentos. Então, Moisés, quando subiu ao monte, deixou o povo lá no deserto esperando por ele, e ele foi ao monte à instrução de Deus e recebeu 10 mandamentos, onde ele registrou em 2 tábuas de pedra. E registrando esses mandamentos em tábuas de pedra, ele passou para o povo, e passando para o povo, Deus instruiu que o colocasse dentro da arca da aliança. Como também, Hebreus 9:4 relata que estava lá um pote de ouro com um maná que desceu do céu. Esse maná que alimentava o povo na antiga aliança, esse maná que descia diariamente, onde o próprio Deus instruiu que eles não guardassem de um dia para o outro, porque iria apodrecer. Isso nos remete à abundância, isso nos remete à intensidade do cuidado de Deus na nossa vida. Deus não faltaria com aquele povo nem sequer um dia dos dias que eles estavam sendo cuidados e estavam ali no deserto, vivendo o propósito que Deus tinha proposto para eles. Como também existia o bordão, o cajado, a bengala de Arão, primo de Moisés. E essa bengala, esse cajado, esse bordão estava lá porque a Bíblia relata no Antigo Testamento que de todos os sacerdotes que colocaram os seus bordões e reuniram a uma instrução de Deus, o único cajado que floresceu, que se destacou dos demais bordões,
dos outros sacerdotes foi o cajado de Arão. Isso nos remete vida, isso nos remete sacerdócio, isso nos remete responsabilidade no que diz respeito à nossa própria vida, ser uma vida de sacrifício ao Senhor. Então, a arca, ela continha as leis, a arca, ela continha o pão, o maná que alimentava o povo no deserto, e a arca, ela continha o cajado de Arão. Sabe, nós podemos lembrar, nós podemos trazer à nossa memória que hoje nós, sendo essa arca da nova aliança, sendo o guardião da presença de Deus, sendo feito pelo próprio Deus morada do Altíssimo, na pessoa do Espírito Santo, a Bíblia diz que o próprio Jesus, através do Espírito Santo, vem habitar dentro de nós. O próprio Deus, o Todo-Poderoso, ele vem habitar dentro de mim e dentro de você. Sabe que nós podemos fazer esse cruzamento com a Arca da Aliança. Dentro de nós, Deus habitando dentro de nós, existe a instrução da palavra, assim como os 10 mandamentos da lei. Dentro de nós existe o pão vivo que desceu do céu, que nos alimenta diariamente. E nós falamos no nosso espírito, não falamos fisicamente. Mas através das instruções da palavra de Deus, uma vez sendo colocada em prática, nós também somos alimentados, supridos fisicamente, porque princípios nós estamos cumprindo e princípios vão ser manifestados na nossa vida. Nós podemos ver lá em João 6,51, onde comprova que Jesus é o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar, onde nós não teremos mais fome, uma vez Ele habitando dentro de nós. Uma vez nós fazendo Jesus, o Senhor da nossa vida, e assim como diz em João, Ele vindo morar dentro de nós, não teremos mais fome. Seremos saciados de uma vez por todas. E Romanos 12:1 fala que nós somos sacerdotes. Abre lá para que a gente possa relembrar isso. E eu já deixo a palavra para minha esposa. Romanos 12:1 nós encontramos Paulo dizendo à igreja de Roma o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe, existia um culto naquela tenda do encontro no Antigo Testamento, existia um culto naquele templo que eles faziam de panos, né, de tenda, era uma grande tenda, e lá eles sacrificavam animais para que os pecados do povo fossem perdoados por um tempo, né? Fossem cobertos por um tempo, através daquele sangue do cordeiro. Mas esse não é o assunto que nós temos para tratar nessa noite. O assunto que nós temos para tratar nessa noite é que nós, com a nossa própria vida, quando fazemos Deus, através do Espírito Santo, morada dentro de nós, o nosso próprio corpo, a nossa própria alma, o nosso próprio espírito, são diariamente um sacrifício ao Senhor. Nós somos os nossos próprios sacerdotes do culto que nós damos diariamente ao Senhor. Culto esse consagrando a nossa vida. Culto esse dedicando os nossos dias, as nossas atitudes, os nossos planos, os nossos pensamentos. Fazendo com que tudo isso resulte numa vida abundante na nossa família. Sabe, nós temos desfrutado disso, nós podemos ver isso na nossa casa, nós podemos ver isso na nossa família, mas isso vai ficar para a minha esposa falar um pouco. Mas nós somos testemunhas vivas do que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Então, guarda isso, medita isso, nós vamos entender o complemento dessa mensagem, amém? Aleluia! Amém, queridos. Então, o que falar do ensinamento como esse, né? A respeito da arca do Senhor no Antigo Testamento. E a gente pôde perceber o quanto Davi entendeu, né? Que essa presença transforma não só a nossa vida, mas essa abundância que vem quando a gente traz a consciência de quem Deus é em nós, isso molha, isso transpira em nós. E nós somos um exemplo, passamos a ser um exemplo de quem Cristo é. Então, Davi entendeu isso. E eu queria que você abrisse em Salmos 126, onde Davi canta, ele salmodia ao Senhor, dizendo assim: quando o Senhor trouxe os cânticos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso
e a nossa língua de cânticos de alegria. E até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. E no 3 diz: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O que falar desse cântico de Davi? Depois dele entender e reconhecer a presença do Senhor. E como o Emerson falou, nossa vida é um testemunho de abundância na família, né? Eu vou falar de um testemunho onde inclui também ele, mas começa por mim, onde eu tive um primeiro casamento, onde ele durou 5 anos, e nesse casamento eu não conhecia o Senhor. Eu ouvia falar de Deus, sabia que esse Deus podia curar, ele podia libertar, mas era uma coisa muito vaga. E o que aconteceu? Não deu certo. Quando a gente não tem o entendimento de quem o Senhor é em nós, quando não desfruta de tudo que a arca no Antigo Testamento podia trazer para aquele povo, mas hoje muito mais, entendendo que o próprio Espírito, o próprio Deus habita dentro de nós, e entendendo quem somos nele e o que ele resgatou para nós na cruz, que é abundância de vida, que é paz, que é saúde, que é alegria, que é provisão em todas as áreas. Quando a gente começa a entender isso, as coisas acontecem que a gente nem sente. É tão valoroso, é tão grandioso reconhecer a Ele e servir a Ele e amar a Ele, sentir a presença dEle, que as coisas, as bênçãos virão até nós. Nós não nos preocupamos em buscar isso, essas coisas vêm até nós. Amém? Então, quando eu fui casada pela primeira vez, eu não entendia essas coisas, eu não tinha as instruções divinas. Eu não sabia que em Deus eu podia todas as coisas. Eu não sabia que eu podia usufruir de frutos do Espírito. Amém? Eu não sabia que eu podia contemplar o sobrenatural sem aquilo que estivesse nas minhas mãos ainda. Eu não sabia o que era andar em fé. E não deu certo. Mas, depois que isso tudo passou, eu conheci a Emerson e nós decidimos um dia, eu decidi, vir buscar ao Senhor, ouvir de fato de quem era esse Deus. E eu, ao ouvir pela primeira vez, o primeiro dia que eu vim na igreja, eu ouvi um pastor dizendo, falando da promessa, da profecia que ele tinha dado a Paulo, né, isso, e ele dizia assim: você e sua casa servirá ao Senhor. E eu fiquei com aquilo dentro de mim, minha casa serviria ao Senhor, a minha família, o meu marido, consequentemente os filhos que eu iria ter. E eu comecei a ouvir sobre aquela vida abundante, que seria mais fácil, que o Espírito ia me guiar em todas as coisas, que Ele ia me moldar por dentro, que eu ia entender aquilo que o Senhor queria de fato para a minha vida. Amém? Muitas vezes a gente escuta os nossos pais falando a respeito de vai por esse lado, não vai por esse caminho, foi o que eu fiz. Eu desobedeci os meus pais, casei, não quis conversa com o Senhor, em saber quem era Deus, e fui seguir a minha vida de acordo com o que eu achava que deveria ser. Mas aí quando eu entendi, quando eu ouvi essa palavra, essa palavra começou a abrir os meus olhos espirituais, eu comecei a entender, esse é o caminho. E eu me apaixonei pelo Senhor. E eu consegui identificar que essa arca do Antigo Testamento habitava dentro de mim. Dentro de mim, o próprio Deus, o próprio pão da vida, que me alimenta todos os dias, habitava dentro de mim. E que o que eu quisesse em Deus, eu ia conseguir. Amém? Aleluia. Então, Deus é muito mais importante, querido, do que os benefícios que Ele tem para mim e para você.
Amém? É muito mais importante. O benefício, as coisas que ele pode trazer para você, é perecível, vai se acabar. Mas ele não. Ele não é perecível. E quando você tem a consciência e traz a consciência dessa plenitude que há dentro de você, você passa a alcançar. Quando eu entendi isso, as coisas no nosso casamento, no nosso relacionamento, começou a crescer. O amor começou a intensificar. O amor começou a transbordar em nós ao ponto de alcançar a minha família. E depois disso, o meu cunhado se converteu, a minha irmã, e assim foram muitas pessoas da minha família. Sabe, eu tenho muito testemunho sobre família. Eu amo a minha família. Eu amo a minha família. Então, assim, eu oro pela minha família. Eu cuido pela minha família em forma de oração, primeiramente. Amém? E eu sei que o Senhor tem ouvido todas essas coisas. E eu sei que essas respostas têm chegado e vai chegar muito mais. Muito mais. Eu digo, querido, o que é que você precisa? O que é que tua família está precisando? Qual é a vontade que existe dentro do teu coração com relação ao teu esposo, com relação aos teus filhos? Sabe, queridos, eu tinha um filho e eu perdi, ele faleceu, ele fez uma cirurgia e morreu. Mas hoje eu tenho 2 saudáveis, cheios de vida. Eu tenho um marido que cuida de mim, no qual a gente se entende, que a gente busca do próprio Deus as instruções que Ele tem para a minha vida, para a nossa vida como família. Sabe, a minha família tem sido alcançada através dos nossos comportamentos, daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. O que é abundância de vida para você? Abundância de vida para mim é ter paz, ter alegria, ser próspera em todas as áreas. Sabe, queridos, onde a Bíblia fala, onde a gente colocar a planta dos nossos pés, prosperarão. Somos nós quem faz a abundância ser manifesta aqui nessa terra. Como? Através das instruções da palavra do Senhor. Amém? Eu gostaria que você fosse comigo lá em Mateus 6:33, onde diz assim, deixa eu abrir. Aleluia! Mateus 6, a partir do 25, ele fala das preocupações da vida. E eu te faço uma pergunta, o que tem te preocupado? Quantas vezes eu me preocupei? Quantas vezes eu fiquei sem dormir, preocupada com os meus pais, com os meus tios, com a minha família, preocupada com a minha avó, preocupada com o trabalho, com o nosso relacionamento? Quantas vezes eu fiquei preocupada? Mas olha lá, no 6:33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. O que é o reino de Deus? É a sua palavra. Nós precisamos buscar primeiro a sua palavra. E justiça. Justiça quer dizer buscar ser reto no Senhor. Buscar direcionamento nele, na sua palavra. Sabe, querido, e quando a gente entende isso, diz aqui: e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se você ler o contexto, fala de... Portanto, lhes digo, no 25, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que há de comer, que há de beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que há de vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo, mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Observem as aves do céu, não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial os alimenta. Sabe, queridos, o Senhor é fiel. Ele é bondoso e maravilhoso. Tudo que Ele diz na sua palavra, Ele vai cumprir. Mas para isso a gente tem que entender que carregamos o próprio Espírito dentro de nós, onde essa abundância de vida vai começar a aparecer em nossas vidas.
E as pessoas vai chegar ao ponto delas dizer, eu quero isso para mim, eu quero essa abundância de vida para mim. Essa paz, essa alegria que essa pessoa tem, esse comportamento com a família, essa forma de lidar, de ensinar com os filhos. Ei, querido, essa palavra é a verdade. Ela não muda, ela se renova a cada manhã. Você pode dizer, mas não tem acontecido nada. Queridos, eu te digo, olha pelos olhos da fé. Contempla aquilo que você crê, no que você tem crido. Nós temos que crer na palavra, naquilo que ela diz. Ela diz que podemos tudo nele. Todas as coisas já foi preparada para nós na cruz. É saúde. Quem é da sua família que está precisando de saúde, sabe? O Senhor tem para dar em abundância. Mas Ele vai ver esse Deus que pode dar saúde e abundância em mim e em você, na sua própria família. Aleluia! Amém, queridos. Olha, eu sou muito empolgada com essa palavra, porque eu vi o quanto ela transformou a nossa vida. Tem transformado a vida dos nossos filhos, o quanto ela tem funcionado. Sabe, eu tenho primos em João Pessoa, eu me alegro com cada conquista que eles têm feito, mas sabe por quê? Porque temos nos unido em uma só fé, contemplando a esse Deus, buscando nele as instruções, sabe? Isso dá certo, a palavra de Deus é a verdade, isso dá certo, queridos. Nós não íamos apostar em algo que fracassasse as nossas vidas, depois de ter passado por tantos problemas, depois de ter errado outras vezes. Não seria inteligente de nossa parte se nós não dessemos crédito ao que é verdadeiro. Nós temos vivido essa palavra na nossa família, amém? Sabe, queridos, busca ela. Se o Senhor alimenta, se Ele cuida das aves, imagina de mim e de você, que Ele chama de filho. Filho, propriedade exclusiva de Deus. Imagina o que Ele pode fazer na minha vida e na tua vida. A vida abundante que nós precisamos para a nossa família está aqui. As instruções estão aqui. E Ele habita dentro de mim e de você. E é Ele quem vai nos ajudar. Amém? E jamais seremos fracassados em qualquer que seja a área das nossas vidas. Amém? Muito obrigada. Eu espero que você, eu tenho certeza que você foi alcançado através da palavra do Senhor. Amém? Então, querido, não tem outro segredo a não ser fazer Jesus o Senhor da minha e da sua vida. Aleluia. Não tem outro segredo a não ser não seguir outro caminho que seja a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. E ninguém pode ir a Deus se não for por Ele. Amém? Então, guarda isso no teu coração. Aleluia. Entende que é a vontade de Deus fazer morada dentro de mim e dentro de você. É a vontade de Deus que Ele possa vir com a presença do próprio Jesus através da sua palavra para nos alimentar diariamente. Para tirar toda e qualquer falta de dentro de nós, quer seja no espírito, quer seja na alma e quer seja no corpo. Entenda de uma vez por todas que nós temos o privilégio de sermos sacerdotes, Aleluia. De cultuar, de engrandecer, de exaltar um Deus todo-poderoso. O Deus, o único Deus verdadeiro, o eu sou. Aquele que nos criou e aquele que tem desejo no seu coração de cuidar de nós. Aleluia. Aquele que nos ama e não existe nada que eu e você possamos fazer para ter esse merecimento de ter um Deus que nos ama. Amém. Sabe que, eu não sei se você já ouviu falar nisso, mas Deus nos ama porque Ele simplesmente quer. Amém. Aleluia. Nós somos amados por Deus. Aleluia. Mas para isso é preciso que eu e você desejemos, entendamos que Ele quer fazer morada em Amém. nós. Aleluia. Mas precisamos abrir as portas e o convidar para que Ele faça em nós morada, para que Ele nos apresente uma vida abundante. Sabe, melhor do que buscar ao Senhor pelo que Ele pode nos oferecer, é entender, reconhecer, cair a ficha
como dizem as pessoas aí afora. De quem é esse Deus para mim e para você? Aleluia. Do que Ele deseja para nós. Do que Ele já fez por mim e por ti. Amém. Do que Ele já fez por nós. Para que possamos, com entendimento, entregar a nossa vida de uma vez por Aleluia. todas a Cristo. Amém. Saber que só existe um caminho. Sabe, essa vida ela é bem rápida. Ela é muito breve. Talvez você esteja assistindo e achando que o fim da sua vida é a morte. Mas eu quero te dizer, essa é só uma passagem nesse mundo pelo qual Deus deseja de mim e de você que possamos cumprir o propósito dele aqui nessa terra. Fazer conhecido a todas as pessoas esse amor tão grande ao ponto de ter dado Aleluia. o de mais precioso que ele tinha, o seu próprio filho. Se despindo de todo o poder em favor de cada um de nós, independente do nosso passado, independente do meu e do seu histórico, independente do que tenhamos vivido, do que tenhamos escolhido ou desejado. Mas eu quero te dizer, o desejo de Deus é ter o meu e o seu coração. Amém. É habitar Aleluia. dentro de mim e de você. Aleluia. Então, nesse momento, aproveita, se você tem dúvida disso, se você não tem essa convicção de que Deus tem feito morada dentro de você, aproveita esse tempo, fecha os teus olhos e diz: Deus, Jesus, eu te convido a fazer morada. Eu te convido a fazer morada dentro de mim, dentro do meu coração. E eu reconheço que não existe outro caminho melhor, outra vida melhor, senão essa que o Senhor tem para me apresentar dia após dia. Que o Senhor tem para me fazer desfrutar dia após dia. Isso. Entendendo que melhor do que o que Ele tem para nos oferecer é quem Ele pode ser para nós. Aleluia. É quem Ele pode se revelar a cada dia para mim e para você. Então faz essa oração onde você estiver. Amém. E entenda que você recebe a sua salvação pela fé. Amém. Uma vez convidando, uma vez crendo, se torna salvo. E agora existe alguém que vai não ditar o que você e eu devemos fazer, mas nos dar o melhor caminho, nos Amém, apresentar Pai. a melhor instrução a qual podemos Amém. viver, para viver essa vida abundante. Amém. Na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que nós vamos. Mona falou que aonde a planta dos nossos pés pisar, aquele lugar será dado a nós, aquele Aleluia. lugar ele florescerá, Aleluia. aquele lugar ele será propício para que possamos viver a melhor vida, Isso mesmo. porque dentro de nós vai estar habitando a presença de Deus. Aleluia. Ele não habita em lugares físicos, mas assim como era na Arca da Aliança, mas ele habita dentro de nós. Aleluia. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, obrigada. Te agradecemos pela oportunidade de poder estar compartilhando da palavra de Deus. Amém. De poder estar entrando no seu lar, de poder estar entrando no seu dia, no momento do seu dia. Que você seja grandemente abençoado com a palavra do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém.